Então, percebo que a informalidade no mercado está crescendo muito. Realmente, nós estamos vivendo um período de apagão, como a gente costuma dizer, de mão de obra. Competências voltadas à liderança estão em falta neste mercado, infelizmente. Cada vez mais eu estou percebendo que, principalmente os jovens, não querem mais esses empregos que têm uma característica operacional ou que demandam muito impactar a sua qualidade de vida, vamos dizer assim. 51% de mulheres no Brasil, 43% no mercado de trabalho. Então, 51, mas só 43 no mercado. Sim. Quando nós falamos de cargos de liderança, 38, que, de novo, não é só usar a inteligência artificial, é como eu uso. E eu costumo dizer que nós temos que ser protagonistas das nossas carreiras. O Cosmonauta Cultural hoje recebe Roseli Aranzana Fernandes. Ela que é psicóloga formada pela PUCamp, com especialização em RH, certificação como Yellow Belt e em facilitação virtual, mentoria, mediação de conflitos, gestão de empresa familiar e constelações organizacionais. Além disso, ela é diretora da RAF, que fala? RAF. Diretora da RAF, Soluções em RH, com ampla carreira executiva em RH em grandes empresas nacionais e multinacionais. Além disso, a Rose tem diversas formações em desenvolvimento, gestão estratégica de processos e negócios, competências, consultoria sistêmica, psicologia positiva, saúde emocional, entre muitas outras. Ela também é diretora da ABRH Regional Campinas, faz 16 anos, e professora universitária convidada. Além de tudo isso, Rose tem 42 anos de vivência na área de RH, com diversas especializações e atuações. Rose, com um currículo desse, assim, eu quero começar te agradecendo muito por ter vindo aqui, por ter topado o convite e por partilhar com a gente um pouco do seu expertise e vivência. Então, eu que agradeço. Muito obrigado. Já vamos conversar com uma questão polêmica, Rose, que ela vem sendo cada vez mais presente. Eu acho que já vem nos últimos anos sendo uma tecla que vem sendo tocada, mas que sinto que nos últimos anos vem ganhando mais relevância, que é a falta da mão de obra especializada. Sim. Então, o que eu queria saber com você é, isso é um mito ou é real? Existe, de fato, uma falta de mão de obra especializada? E é uma mão de obra especializada generalizada ou tem áreas específicas que estão sofrendo um pouco mais com isso? Perfeito. Bom, boa tarde. Realmente, nós estamos vivendo um período de apagão, como a gente costuma dizer, de mão de obra, que é a carência de mão de obra especializada. E eu diria que está em todos os segmentos. Alguns prioritários, a gente percebe o segmento de construção civil, o segmento de varejo, o segmento industrial, alguns deles têm acontecido muito seriamente isso, muito seriamente. E nós estamos percebendo cada vez mais que o mercado está com falta de pessoas que possam atender aos padrões, aos requisitos, às competências requeridas. E não só falando de hard skills, mas falando de soft skills. A questão das competências comportamentais. Certo. Né? Cada vez mais que eu estou percebendo isso e todos nós estamos sentindo isso. Existem pesquisas que comprovam isso, nós temos visto isso hoje em dia, falando em pesquisas da FIA, pesquisas da Gallup, pesquisas em geral da FGV, da Dom Cabral, etc. Tá, então é correto afirmar que é uma realidade, mas eu tenho uma outra pergunta para você, que eu acho que já vai gerar um tópico legal de debate pra gente, Perfeito. E que eu sinto que muitos profissionais, muitos trabalhadores sentem, que tem um pouco a ver com talvez expectativas irreais das empresas. Você sente hoje que as empresas têm um pouco expectativas que não condizem com a realidade do mercado de trabalho? Então, além dessa falta de mão de obra, as empresas talvez esperem algo que elas não vão conseguir, principalmente pensando em benefícios oferecidos, assim. Eu sinto que quando a gente traz esse assunto, muita gente vai responder dizendo, puxa, mas cada vez mais as empresas querem mais qualidades, mais habilidades, pagando menos, enfim, com condições piores. Ou como você sente que se dá esse equilíbrio? Perfeito. Assim? O que eu estou percebendo é que cada vez mais as empresas, óbvio, pela complexidade dos negócios, etc., vão precisando de mais competências, mais conhecimento. Vamos falar em competência, eu estou falando de conhecimento, habilidades e atitudes. Né? E não só conhecimento, mas novas habilidades, novos skills. E a gente percebe que o mercado é que direciona remuneração.
Não é só as empresas, não são só as empresas, mas muitas empresas começam também a querer ser um pouco mais, como eu diria, firmes em algumas coisas. Hoje em dia, pós-pandemia, continuamos com as pessoas querendo o esquema híbrido ou esquema home office, e as empresas estão cada vez mais dizendo, não, estou retornando ao normal. Sim. Então, esse é um ponto que a gente tem vivenciado, sim. E não adianta também você querer tudo isto e você pagar isto, porque o mercado é lei da oferta e da procura. Então, as empresas estão tendo que começar a investir em formação de pessoas, trazer com menos competências do que eu queria e desenvolver as competências, principalmente no lado técnico. Tá. Aí pensando um pouco, Rose, de repente na área do varejo, às vezes, que são áreas com menos conhecimento técnico, mas com uma mão de obra um pouco mais aplicada, às vezes com conhecimento técnico também, depende do cargo, é claro. Sim. Mas eu penso muito, eu estava pesquisando pra gente conversar, e eu me lembrei que não só em Campinas, mas no Brasil, um tempo atrás, teve uma crise de falta de padeiro. Porque as padarias estavam todas querendo contratar e não estavam achando padeiro. E vinha um pouco, batia um pouco com a ideia, não de que não tinham padeiros, mas de que é um trabalho que exige que você acorde 3h30, 4 horas da manhã. Exatamente. E que nem sempre remunera de acordo. Cada vez mais eu estou percebendo que principalmente os jovens não querem mais esses empregos que têm uma característica operacional ou que demandam muito impactar a sua qualidade de vida, vamos dizer assim. Né? Então, costureiras, não acha-se mais costureiras. Você começa a conversar, você percebe isso. Cozinheiros, pessoas que trabalham em atendimento de varejo, e principalmente os que vão trabalhar em horários de fim de semana e tudo mais. O pessoal não quer. Sim. E ao não querer, alguma coisa tem que ser feita. Então, começa a voltar, principalmente em esse tipo de posições, pessoas 50 a mais, graças a Deus. Né? Eu pertenço à faixa dos 50 a mais. Sim. E fico muito feliz quando cada vez mais a gente pode olhar para essa faixa que está disponível no mercado e que é a nossa realidade do Brasil. Sim. Tem que ter. Legal. E você acha que a gente está falando aqui um pouco de realidade de mercado e depois a gente vai até conversar com o Alexandre, que vai trazer alguns outros dados nesse sentido também, mas eu queria saber de você. A gente tem visto, como você disse, essa nova geração buscando outras formas de trabalhar para se manter a qualidade de vida. Sim. E acho que com esse movimento surge muito a questão da independência também, de horários, como a gente discute um pouco do home office, depois a gente pode até se aprofundar mais nisso. Uhum. Mas eu queria saber se você vê nessa nova juventude uma correlação com cada vez menos as empresas procurarem CLT e oferecerem mais empregos vaga PJ, vaga MEI. Existe uma correlação entre essas duas coisas? Existe. Hoje em dia as novas modalidades de trabalho estão aí, estão presentes, não adianta a gente fugir delas. Então, percebo que a informalidade no mercado está crescendo muito e muitas empresas estão optando pela pejotização, vamos dizer, como a gente costuma dizer em RH, pela característica também de custo. Tá. Nós temos uma carga tributária voltada ao CLT, vamos dizer assim, muito grande. E isso faz com que muitas empresas comecem a pensar no PJ. E hoje já tem empresas trazendo, principalmente em cargos mais altos, né, pessoas como o PJ e colocando benefícios. Então, desenvolvendo via contrato um pacote atrativo, porque para que não fique simplesmente só no valor da nota. E que entre, por exemplo, algumas coisas que cada vez mais eu vejo que as pessoas que estão no PJ estão querendo, reembolsos, plano de saúde, algo que que tenha a ver com o que eu costumo dizer com o salário emocional. Uhum. Salário emocional, para mim, tem a ver com o pacote como um todo. Não é só o que está no teu contra-cheque ou o que está só na tua nota, mas mudando um pouquinho, sim, mas falando também de benefícios, falando de condições, falando de um pouquinho mais de flexibilidade, se bem que nem sempre essa flexibilidade existe, sim, mas trazendo outras condições, o clima, o ambiente de trabalho, né? Questões que possam mexer um pouco com a saúde emocional. E você entende hoje que salário emocional que você falou, uhum, você entende que hoje é um diferencial para o contratante oferecer para essa nova juventude, para essa geração que vem chegando, de repente um diferencial mais do que um salário mais alto, que é claro, é importante, sim, mas esses diferenciais podem trazer
profissionais mais qualificados? Com certeza. O que a gente vem percebendo é que, eu não estou falando só de jovens, não, mas cada vez mais as pessoas estão preocupadas com qualidade de vida. Sim. Então, você ter um esquema híbrido que te permita fazer, sei lá, 3 dias no trabalho, 2 em casa, ou o contrário, em que você gaste menos tempo com a locomoção, porque Campinas já está numa situação de muito trânsito, que você demora tempo em locomoção. Sim. Né? Você poder ter Gympass, desculpa, não falando aqui de marcas, mas não tem problema nenhum. mas conseguindo trazer também a parte da atividade física. Sim. Hoje existem planos de pet, que o pessoal já tem empresas adotando planos PET, além, claro, dos planos de saúde, Sim. etc. Planos emocionais, ou seja, em que você possa ter a ver com a parte de terapias, outros suportes que são importantes, além do que nós chamamos de benefícios flexíveis, que é você poder ter um dinheiro que você ponha no cartão, num cartão flexível, e que a pessoa possa usar para atividade física, ou para um jantar, ou para, enfim, ela tem um valor em que ela possa ter uma flexibilidade. Sim. Eu queria saber agora, dentro dessa falta que a gente coloca aqui, dessa mão de obra especializada, quais você diria que são as competências mais valorizadas por esse mercado atual? Então, falando tanto das hard skills, que você falou que são as técnicas, e as soft skills, que são as comportamentais, é isso? Perfeito. Então, eu gostaria que você me passasse um pouco da sua visão, até nesse período todo de experiência, o que você sente que o mercado mais valoriza e que está em falta? Perfeito. E que, de repente, algum profissional que queira se colocar e se especializar, pode buscar aprender e agregar. O mercado está tendo muita mudança com relação às competências. Eu estudo isso há muitos anos e eu venho percebendo que cada vez mais, vamos falar das competências comportamentais, o que a gente costuma e brinca chamar de soft skills. Equilíbrio emocional, engajamento, o senso de dono, que é o ownership, que a gente costuma dizer, a visão sistêmica, a abertura ao novo, flexibilidade, a proatividade, capacidade de se adaptar às mudanças, ao que vem acontecendo cada vez mais rápido, pensamento crítico, liderança, competências voltadas à liderança estão em falta neste mercado, infelizmente, né? Muitas pessoas e muitas empresas promovem pessoas e dizem, aqui está teu crachá, agora você tem essa responsabilidade de PT saudações. E daí? E não desenvolve, e muitas vezes esse líder não está preparado para lidar com os desafios, então não tem um coaching, não tem uma mentoria, não tem um treinamento voltado ao desenvolvimento das competências voltadas à liderança, que isso é fundamental, principalmente falando de comunicação não violenta, escutativa, que são pontos super importantes. E estou falando de soft skills. Perfeito. Perdão. Falando em hard skills, cada vez mais a familiaridade com a tecnologia. Nós estamos aí, não adianta falar que inteligência artificial é um negócio de futuro, não é um negócio de presente. Né? E não adianta dizer que é só jovem que lida com isso, não é. Né? O tempo todo, e eu lido, e eu vejo que cada vez mais o mercado pede isso. Tá? Análise de dados. Então, são competências muito importantes, técnicas, vamos falar em hard skills, né? Gestão de projetos, trabalhar no ambiente virtual, em que você vai trabalhar em múltiplos ambientes, às vezes em múltiplos países, né? Culturas diferentes, e você tem que se adaptar. É muito legal, Rosi. Você coloca algumas coisas que eu fico me perguntando aqui. Então, quando a gente está falando dessa mão de obra especializada e da falta dela, você sente que talvez o maior sintoma seja a própria pessoa, que já não se sente incentivada a procurar e estimular esses conhecimentos. Talvez seja um déficit educacional, no sentido de as faculdades preparam menos, ou da própria cultura da empresa, quando a pessoa está dentro da empresa isso não é incentivado, isso, falta curso às vezes, falta essa cultura da empresa para abraçar e incentivar o desenvolvimento dessas habilidades. Em qual desses locais você enxerga como mais sintomática falta? Eu acho que é uma mescla, porque o que eu percebo é que as universidades, elas não preparam para o mercado de trabalho, elas preparam tecnicamente com alguns conhecimentos, e mesmo porque não é só a universidade, é você como aluno que vai ter que fazer a sua formação. E eu costumo dizer que nós temos que ser protagonistas das nossas carreiras, não dá mais para esperar que a empresa vai me pagar os cursos.
É claro que alguns que ela queira desenvolver, que ela espere que sejam desenvolvidos, ela vai complementar, ela pode complementar, o que nem sempre acontece. Às vezes ela espera que a pessoa vá fora e busque. Sim. Mas eu vejo que às vezes falta iniciativa, proatividade do profissional de dizer eu sou o responsável pela minha carreira, sim, não é a empresa. Né? Eu, como head de RH em muitas empresas, vi muito isso. Pessoas falavam, mas vocês não vão me pagar nenhum curso? Depende, alguns a empresa paga sim, né? Seja nacional, multinacional, de que porte for. Mas outros a própria pessoa tem que seguir. E quando algumas empresas percebem que a pessoa mostra o desejo de buscar uma especialização, um aprimoramento, etc., muitas vezes, se ela tiver condições, ela põe em budget esse valor para poder complementar de alguma forma, ajudar a fazer uns 50%, montando algum esquema, né? Sim, legal. Então, eu acho isso muito importante. Então, como eu disse, é uma mistura de várias responsabilidades, vamos dizer assim. Legal, e acho que é isso, várias responsabilidades que formam esse sintoma que é cada vez mais grave, né? Sim, sim. Agora falando com os profissionais que estão entrando no mercado, Rose, a pessoa que ela acabou de sair da universidade, ou que ela ainda até está na universidade, mas está tentando entrar no mercado de trabalho. Tá. Qual é a primeira dica que você daria para esse profissional no sentido de eu estou saindo da faculdade agora, quero procurar um emprego? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para entender isso? Onde eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? Eu acho que ele já está atrasado. Porque eu costumo dizer que hoje, desde o início da faculdade, você tem que estar antenado. Buscar estágios, alternativas, olhar mercado, ver o que está acontecendo, trabalhar com networking, isso é fundamental. Ah, mas o jovem às vezes não tem, mas tá bom, mas tem um amigo do pai, tem alguém que pode te ajudar, tem um parente. Networking é fundamental. Sim. Preparar um bom currículo. E não adianta encher de linguiça, porque tem gente que acha que currículo é para encher de linguiça. Então, aí não tenho muita coisa de experiência, eu ponho o documento, eu ponho não sei o quê, onde eu fiz o 2º grau, o caminho não é esse. Até porque o recrutador não tem tempo para ficar olhando todos os currículos em detalhes. Eu vou até te interromper então já, Rosa, porque já tem uma pergunta que acho que conversa super com isso, que você já pode trazer pra gente agora. Perfeito. Que é como montar um currículo. Então, é uma coisa que eu no começo tinha muita dificuldade. Eu brinco com amigos meus, eles sabem. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que pôr no currículo. Então eu colocava coisas muito absurdas, como por exemplo, eu sei lutar capoeira. E eu colocava no currículo, sendo que não tem nada a ver com a minha área, com a área de atuação que eu estava procurando. Era exatamente isso, para encher o currículo, ficar mais bonito, ficar maior. Assim. Então eu queria que você pudesse trazer pra gente, você que lida muito com essa procura e com esses currículos no dia a dia, como montar esse currículo. Perfeito. Existem softwares, existem aplicativos que podem te ajudar, mas basicamente um currículo tem que trazer algo de atratividade. Por que eu vou olhar para o Daniel e não vou olhar para o Guilherme? O que vai fazer ter de diferença entre esses profissionais? Então, o que eu costumo dizer, algo tem que ser diferenciado. Então, eu não tenho experiência, mas eu fiz viagens culturais. Então, eu fiz viagem para troca cultural, isso é importante ter. Legal. Eu tenho projetos de voluntariado. Sim, eu sou uma pessoa que me dedico a esportes, e eu, quando pego o currículo para estágio, por exemplo, para trainee, eu vi que você colocou, e muita gente põe, eu me dedico a esportes. Eu gosto quando a pessoa diz para mim, eu, por exemplo, um taekwondo, um jiu-jitsu, né, que são esportes que levam à disciplina. Legal. Que levam a você pensar de uma forma mais estratégica. Então, isso começa a te ajudar a desenvolver outras habilidades que são importantes. Então, eu vejo da importância de, óbvio, para o jovem, ele não vai ter muita coisa para falar. Sim. Então, ele pode falar, eu já vi, eu fui primeiro colocado numa Olimpíada de Matemática, eu participei. Sim. São projetos que mostram que a pessoa, por exemplo, tem um raciocínio numérico. Claro, legal. Agora, para todo e qualquer profissional que vai montar currículo, não adianta encher de linguiça o currículo. O currículo tem que ser bem elaborado e tem que mostrar resultados. Eu passei pela empresa ABC, eu fiquei este tempo. Outra coisa que é terrível, que às vezes a pessoa fala, eu passei pela ABC, pela XYZ e pela W. Não põe o tempo, você não sabe, você tem que estar perguntando, porque você não sabe dessas coisas. E coloque o que você fez lá. Tem gente que diz, mas eu fiquei 18 anos numa empresa. Tá, Sim. O que você fez em 18 anos?
Você repetiu 18 anos ou você aprendeu coisas novas? Legal. Aliás, eu costumo dizer para todo mundo, porque eu faço mentoria de carreira, pense todo ano em rever o teu currículo. Legal. Eu estou bem na empresa? Sim, mas veja o que você aprendeu, porque isso vai te dar uma cancha diferente. Muito legal. E aí, pensando até na apresentação estética do currículo, Rose, eu queria saber para você, com você, né, até onde vale a pena ousar na apresentação estética. E eu te digo isso porque eu venho da área de vídeo. E na área de vídeo, às vezes, você encontra currículos muito corajosos, assim. Eu me recordo de uma colega que uma vez me contou que recebeu um currículo que era como se fosse a página inicial da Netflix. O cara montou um site e você escolhia como se fosse o filme e era uma habilidade dele, uma qualidade dele. Então, é uma coisa super diferente do tradicional, assim. Então, eu queria saber com você até onde vale a pena usar, até onde mantém o currículo mais tradicional mesmo. Claro que isso varia de área para área. Isso. Mas, assim, até onde vale a pena arriscar? Eu diria que se eu recebesse alguém para marketing com um currículo como esse, ia me chamar a atenção e eu queria conhecer a pessoa. Legal. A pessoa tem que se vender. Agora, eu já recebi currículo de mulheres com poses altamente sexys, né? E achando que isso vai vender. E não é o caminho. Certo. Muito pelo contrário, né? Então, assim, hoje já se volta a falar para você colocar fotos, sim, você pode colocar, mas já começa a ter algumas apresentações um pouco mais de design e tudo mais. E hoje em dia já começa a se colocar também, principalmente esses designs mais modernos, coisas como as minhas habilidades comportamentais são XYZ, tá? E acho que é muito importante quando você está, e aí eu talvez mude um pouquinho o tema, mas quando você está num processo seletivo, você cuidar com a presunção. Porque tem pessoas que não se acham a última bolacha do pacote, elas têm certeza que elas são. E é legal porque a gente pode até focar um pouco nessa questão desses processos seletivos e da autoestima. Porque eu acho que atinge as pessoas de formas diferentes, assim. Então, qual seria a melhor postura para esses processos? No sentido de, vale a pena me vender realmente com essa confiança toda? É melhor eu só me atrelar ao que eu sei e ficar no seguro? Eu conheço muita gente que é muito boa, mas é muito insegura na hora de passar por esses processos. Tem muito a ver com o perfil comportamental da pessoa. Né? Eu sou uma especialista em análise comportamental, eu faço isso cotidianamente. Não adianta colocar mentira. Porque tem muita gente, por exemplo, que coloca, não, eu sei inglês, meu inglês é intermediário. E eu adoro fazer let's talk. A pessoa fica, esperando o inglês cair do céu. Né? Não vai cair. Então, não minta. Coloca o que você sabe e pronto. Isso é importante. Mas é óbvio que o entrevistador vai lhe perguntar, e primeiro ele vai observar você, né? Sim. E ele vai lhe perguntar qual é a sua visão sobre você. Eu gosto de trabalhar com a autopercepção em pontos positivos e em pontos a serem aprimorados e o que a pessoa faz para se aprimorar. Legal. Porque não adianta dizer, eu não sou bom nisso. E o que você faz? Nada. Então, eu não sou bom e não estou buscando evoluir, né? E também não adianta, porque todo mundo diz, meu ponto a ser desenvolvido é a ansiedade. O brasileiro adora dizer que é a ansiedade, e a ansiedade é um mal do brasileiro. Sim. Mas não é bem só isso, né? Então é muito importante ter uma autopercepção. E é importante se conhecer, porque se eu não me conheço, eu não vou ter uma autopercepção. Sim. Então eu costumo dizer que a entrevista tem que ser um momento para eu me mostrar, em todos os sentidos. E eu vejo que, não estou falando só da palavra, da verbalização, mas da postura. Sim. Tem gente que vai para a entrevista e fica assim o tempo todo. E diz para mim, eu sou calmo, eu sou absolutamente calmo. É óbvio que não é. E eu, como psicóloga veterana, sei disso, vejo isso. Né? Então, não adianta você fingir o que você não é. Sim. Mas é muito importante você procurar se informar sobre a empresa, processos seletivos, procurar informações, quem trabalha naquela empresa, eu conheço alguém, alguém pode me ajudar no processo, alguém pode me ajudar nesse direcionamento, que tipo de empresa eu estou entrando, né? Hoje existem sites, inclusive, em que você pode pesquisar sobre isso, hoje é muito comum o Glassdoor, outros tantos, até o Reclame Aqui. Eu vi uma pessoa que disse assim, tal empresa eu chequei que você está me entrevistando e não tem muita reclamação no Reclame Aqui, pelo contrário, ela é elogiada em termos de qualidade. Legal. São pontos muito importantes.
você pesquisar não só sobre isso, mas sobre missão, visão, valores, cultura, propósito da empresa, para ver se casa com o seu, porque é uma questão de um casamento. Sim. É um contrato psicológico, né? Em que eu tenho que me adaptar à empresa, mas também entender se essa empresa casa com os meus valores. Senão eu não vou ficar. Sim. E acho legal porque, além de tudo isso, demonstra o interesse da pessoa em estar na empresa, né? Sim. Então ela não tá lá só para se vender, mas ela tá lá para se vender para uma empresa que ela sabe qual é. E eu acho que, pelo menos na minha experiência, eu sinto que isso fez toda a diferença, assim. As entrevistas que eu fui fazer sabendo onde eu estava fazendo, fluíram muito melhor, assim, porque eu consegui ter essa troca. Dentro ainda desses processos seletivos, Rose, o que você observa que as pessoas têm que cuidar, porque logo de cara já as elimina desses processos, ou que pode ser meio mal visto. Então você falou, por exemplo, da agitação, de bater a mão. Que tipo de postura você, como pessoa que contrata, que faz parte desse processo de contratar, sente que deve ser evitada a todo custo, assim? Primeira mentira. Porque mentira tem perna curta. Não adianta. Então, assim, é óbvio que quando eu, por exemplo, eu não fico olhando o currículo da pessoa enquanto eu estou entrevistando. Eu faço entrevistas todos os dias online e eu gosto de deixar a pessoa à vontade. Sim. Porque é a única forma de eu conhecer a pessoa. Eu não sou aquela entrevistadora que, te peguei na curva, porque o caminho não é esse. Sim. Agora, o que eu vejo é, se a pessoa vem falar coisas que não é verdade, é muito costumeiro, a gente vê muito, não, eu fiquei uns 3 anos na empresa, e aí depois você dá uma olhada de rabo de olho assim no currículo, você vê que ela ficou 1 ano e 3 meses, mas ela não lembra e ela chuta e chuta sempre para mais. Claro. Né? Então, assim, não é a questão de ser tão preciso, mas não minta. Tá. Né? E tente mostrar o que de fato você agregou naquela empresa. E isso é fundamental. Idioma, por exemplo, dizer que eu sei, que eu sou the best, entendeu? E aí eu adoro fazer isso. Eu não falo todos os idiomas, mas os que eu falo, já que a pessoa diz que fala, vamos conversar. E aí eu vejo a pessoa, né, fica atabalhoada, fica desesperada, fica tensa. Sim. Porque não é verdade. E você vai se entregar. Então, não é o fato da pessoa ser agitada, eu simplesmente vou ver que essa pessoa é agitada. Não adianta ela dizer que ela é calma. Sim. Outras vezes já tive entrevistas de pessoas que chegaram para mim, eu sou muito mansa, eu sou muito calma. E aí você pergunta alguma coisa, eu me identifico com o leão. Né? E aí você vê que não é. Né? Contradições, assim. Tá certo. Agora, Rose, ainda um pouco dentro disso, mas expandindo um pouco, uma outra percepção que eu tenho de mercado, e sinto que muitas pessoas têm, não só jovens, mas do mercado atual, e que eu queria falar com você, é a importância do networking. E eu sinto que, você já até citou um pouco sobre isso, mas eu sinto que em muitos casos o networking é tão importante quanto, se não mais do que o próprio currículo. Concordo. E aí eu quero até fazer uma provocação a você pode me dizer o quanto isso é concreto ou não, mas que a gente brinca muito entre pessoas do meu círculo, a questão do QI, do que indica, que muitas vezes é mais importante do que o currículo, do que as próprias habilidades, assim. Então você tem uma pessoa lá dentro que vai te indicar, às vezes é muito mais diferencial e relevante do que o seu currículo, do que as suas habilidades. Eu queria saber como você enxerga isso, e se você puder trazer um pouco dessa importância do networking pra gente. Perfeito. Eu vejo que o networking é fundamental em todos os sentidos. Não só para quem está procurando emprego, mas também para quem está dentro da empresa. Porque você vai crescer, você vai expandir oportunidades, mercados, olhar o que acontece no teu concorrente, porque isso é fundamental. Se eu sei o que o meu concorrente está fazendo, né, eu vou conseguir trazer mais soluções também para dentro de casa. Então, o networking é fundamental. Eu sugiro sempre participar de grupos de afinidade, grupos de áreas. Por exemplo, eu sou diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu indico isso plenamente para os profissionais de RH, porque é um caminho para você manter o networking, para você ampliar aprendizados, tá? Isso é fundamental. Quanto ao QI, como você disse, é o que indica, né? Tradicionalmente a gente fala de quociente intelectual, mas hoje em dia mudou, né? Virou aí um memezinho. Uma provocação. É uma provocação. Sim, é importante. E eu digo que todas as vezes em que eu fui para uma entrevista, eu procurei saber antes se eu conheço alguém da empresa, quem é a pessoa, quem são, o que essa pessoa me diz da empresa. Óbvio, eu hoje, por exemplo, divulguei 2 vagas. Em meia hora que eu divulguei as vagas, porque eu pus na minha net, que é grande, Sim. né?
eu comecei a receber currículos de outros estados, porque tem um monte de gente procurando, é uma vaga de supervisão. E aí eu percebo que começa assim, não, eu já conversei com fulano que te conhece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, Sim. você percebe que isso é importante. E se eu for receber 500 currículos, eu não vou conseguir olhar 500 currículos. Sim. Né? Eu nem vou conseguir olhar. Então, óbvio, a gente usa a inteligência artificial com filtros de pesquisa. Hoje existem N plataformas que podem ajudar com isso. Que legal. Então, é muito importante que o teu currículo tenha palavras-chave, porque senão senão você não vai conseguir se sair dentre esses filtros de busca. Que legal. Então, costumo dizer, eu conheço softwares, sei lá, vou dar uma experiência aqui da minha área, tá? Claro. Softwares voltados à folha de pagamento, ERPs. Então, ponham algumas siglas, algumas informações de fato, e não mentirosas, do que você conhece, que tecnologias, que ferramentas voltadas, não estou falando só a RH, mas, sei lá, Lean, Six Sigma, algumas siglas, hoje em dia está cheio de sopa de letrinhas. Essas coisas são muito importantes. Legal. Que competências você tem? Isso também faz uma diferenciação importante. Então, é importante, sim, embora não esqueçamos nunca do quociente emocional. Legal. Que é o QE, né? Que é o equilíbrio emocional, que é essencial. Legal. Até sobre isso, então, já vou perguntar para você Uhum. se é correto dizer que talvez o maior diferencial de um profissional hoje seja essa capacidade de se adaptar e ter essa inteligência emocional. Concordo plenamente. Porque não adianta, eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu entrei em tal empresa, então a empresa não tem minha cultura. O que você buscou antes de entrar na empresa sobre qual é a cultura da empresa? Sim. Né? E qual é a minha capacidade também da elasticidade, vamos dizer assim, de eu me adaptar ou não a essas mudanças culturais. Porque essa é uma competência essencial, Sim. é a resiliência. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, sim, essa capacidade de se adaptar às mudanças, a única coisa que é certa é a mudança. Não existe o fixo mais. E mudança cada vez mais acelerada. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Eu não sei mexer em tecnologia. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, numa faixa dos 50 a mais, que nem a gente costuma brincar, que não são todos que estão atentos a essa questão da tecnologia. E ela é necessária, ela é importante e ela vai ser requerida. Então, é fundamental, sim, trabalhar em cima disso, dessa adaptação. Né, profissionais que consigam ter essa resiliência. Isso é fundamental. Legal. Falando de liderança agora, Rose, puxando um pouco para o assunto da liderança, eu queria começar perguntando para você que características você vê como essencial num líder dentro do mercado de trabalho. Perfeito, excelente pergunta. Cada vez mais nós estamos vendo a liderança esticada, como eu costumo dizer. Muita demanda, uma sobrecarga de várias demandas, muitas vezes líderes não preparados, e ao não estar preparados, em algum momento vai estourar essa corda, e em geral estoura no time. E aí a gente está vendo cada vez mais pessoas com problemas voltados à saúde emocional, a burnout, outras síndromes voltadas a comportamento. Cada vez mais, hoje, as mudanças de legislação estão aí, a NR1 está aí. Não adianta mais dizer, vou esconder embaixo do tapete. Não esconde. Eu pesquisei, tem dados de que o Ministério do Trabalho está contratando mais e mais auditores. Olha só. Então, está sim, a NR. Não adianta, não é porque o governo disse que adiou em um ano para começar a multar, que não está valendo, né? Então, a questão dos riscos psicossociais, isso é fundamental, e aí é grande impacto com a liderança, grande impacto, porque quem vai fazer a diferença dentro da empresa, na maior parte das vezes, acaba sendo a liderança, e a liderança em todos os sentidos, porque esse líder também está aí impactado e afetado com muitas coisas, né? Mas sim, é importante, hoje, cada vez mais, falarmos de competências que têm a ver com esse pensamento estratégico, analítico, isso é muito importante, o equilíbrio emocional,
né? Hoje em dia, uma comunicação aberta, eficaz, em que o líder consiga passar feedback, né? Isso é fundamental e tem que fazer, e não na linha da comunicação violenta. Então, Legal. uma competência muito importante é a comunicação não violenta, a empatia. Claro que uma liderança efetiva, saber dar feedback, ter um conhecimento técnico atualizado, não é porque eu sentei na cadeira de líder que eu não tenho que continuar aprendendo. Aprender com o time também. Legal. Isso é fundamental. Habilidade com dados. Eu vejo que cada vez mais isso vai ser requerido. É uma habilidade técnica, mas ela vem sendo requerida. Saber ler os dados, né? Saber fazer a Exatamente. leitura dos dados. Tá. E um ponto só que eu não queria deixar de falar da liderança inspiradora. Tá. O líder, tem um livro, até bastante, eu gosto bastante dele, que chama-se Walk the Talk. Fale e faça. Então, siga o que você está preconizando, o que você está passando para o seu time. Então, não adianta eu dizer, nossa, você tem que ser ético, se o time vê que eu não sou ético. Tá? Eu estou dando um exemplo. Não, mas sim, mas isso legal. vale para várias frentes. Fale e faça. E seja modelo, seja inspirador. Ah, muito legal. Ainda falando em liderança, Rosa, eu queria trazer uma provocação aqui. Porque quando a gente fala em população brasileira, a gente está falando de uma população que é pelo menos 51% formada por mulheres. Sim. Certo? Ainda assim, eu peguei uma pesquisa aqui, um levantamento da Grant Thornton, que de 2024, dizendo que apenas 34% das empresas têm mulheres em cargos de liderança. E esse número, inclusive, cai se comparado a 2021, que era de 39%. Então eu queria saber o que na sua visão faz com que a gente tenha o que impede essa equidade de gêneros em cargos de liderança. Hoje nós falamos muito de DEI, D-E-I, diversidade, equidade e inclusão. E isso vale para várias frentes. Não é só para frente ligado ao gênero, ao masculino, ao feminino, outros, né? Mas assim, o que a gente percebe cada vez mais é de que as mulheres estão, sim, hoje a gente ainda vê uma dificuldade grande de mulheres em questão de cargos de gestão. Sim. Embora a nossa população, a população feminina, né, ela já passou a masculina. Sim. Nós tenhamos mais mulheres, mas de acordo, e aqui eu tenho alguns dados da Forbes, dados da FIA, Legal. 51% de mulheres no Brasil, 43% no mercado de trabalho. Então, 51, mas só 43 no mercado. Sim. Quando nós falamos de cargos de liderança, 38. E quando eu falo de C-level, eu estou falando de alta gestão, eu estou falando de 28%. Né? Certo. O que acontece? Muitas vezes a missão dupla de casa, família, etc., impacta muito, embora não deveria ser assim. Perfeito. Estou falando de pai e mãe, vamos falar pelo menos, pelo menos da família tradicional, né? Sim. Nós temos duas pessoas que deveriam compartilhar essas missões. Sim. Mas a nossa cultura ainda traz para a mulher essa questão de ser a provedora do lar, quando eu digo assim, dos afazeres de cuidar de filho, etc. Então, às vezes, as dificuldades de ter acesso a mais educação e muitas vezes os vieses inconscientes, que é o que eu vejo muito em processo seletivo. Eu sou headhunter, né? Além de consultora em várias outras frentes, mas eu levo muitas vezes, olha, eu tenho aqui em igualdade de condições um homem e uma mulher para esta posição, e eu percebo muitas vezes que a predileção, não é sempre, mas e depende muito do cargo, acaba sendo para o homem. Sim. Então hoje já tem muitas empresas fazendo seleção às cegas. O que eu quero dizer com seleção às cegas? Excluir ou esconder, não mostrar os dados demográficos. Legal. Então, se é homem, se é mulher, qual é a cor da pele, qual é o gênero, idade, etc. Porque o que acaba acontecendo que os vieses inconscientes trazem isso sim. E eu vejo as mulheres, não é puxando sardinha para o meu lado, mas acabam se dando muito melhor em várias frentes de trabalho. Hoje, em áreas onde estão mais as mulheres no mercado, né? Educação, saúde, serviços. A minha área, recursos humanos, é uma área ainda predominantemente feminina. E aí eu percebo, área de saúde tem tido muita.
E graças a Deus, os espaços para posições de gestão e tudo mais estão abrindo também para as mulheres. Então, eu queria até trazer uma provocação com esse dado que você traz, Rose, dessas áreas que você cita. Então, a gente está falando de educação, de saúde, de psicologia, né, de recursos humanos. Eu acho que, indiretamente, são todas áreas correlacionadas ao trabalho de cuidado, de educação, que são os trabalhos que são exercidos por essas mesmas mulheres nessa sociedade, dentro de casa e não são remunerados. Então, você não sente que, de alguma forma, esses trabalhos são impostos culturalmente a essas mulheres e, por isso, são vagas mais preenchidas por mulheres? Porque a gente vive numa sociedade machista, na qual esse papel do cuidado do lar é imposto à mulher. E é um trabalho não remunerado, não dá pra falar que não é um trabalho. Cuidar da casa, cozinhar, educar filho, é um baita de um trabalho. E não é remunerado. Então, você sente que talvez essas áreas de cuidado, então é isso, falando de enfermagem, de medicina, de novo, pedagogia, são áreas que têm esse índice maior de mulher para essa questão cultural do trabalho com cuidado, mas aí no caso remunerado? Pode ser, mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que, principalmente nas faixas da geração X e tudo mais, né? Que o que eu percebo é que se dizia assim, não, são profissões mais femininas. Sim. Graças a Deus, hoje eu estou vendo mulheres em solda, como mecânica, na engenharia, em várias áreas. Qualidade tem tido muito, graças a Deus. Acho que isso é importante. Sim. Né? Como tenho visto mulheres executivas, mulheres em linha de frente, e algumas vezes vejo também algumas mulheres que acabam desenvolvendo um pouco mais esse lado mais duro, mais hard, né? Mas em função de se provar. E às vezes se provar a si mesmo. Sim. Né? Então, esse é fazer como se eu vou provar que eu sou capaz. Né? E a coisa não é assim, eu não tenho que provar, eu tenho que ser. Sim. Né? Mas isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com as formas que a gente passa, com certeza. Então, esses vieses dificultam muitas vezes. Sim. Né? E não acho que seja só porque essas frentes de trabalho são mais abertas para as mulheres, mas elas são. Sim. É que vai depender muito do perfil da profissional. Perfeito. Mas você sente que o mercado de trabalho hoje, isso é uma ótima notícia, se confirmada por você, é um pouco mais aberto a receber essas mulheres em diversos cargos? Ou como você enxerga isso do ponto de vista de dentro da empresa? Então você comentou que existe esse viés indireto e que de repente esse processo às cegas seja uma solução para isso. Mas você sente que de modo geral, até pensando numa previsão para o futuro agora, o mercado vem se abrindo, isso é de dentro da empresa, isso é no dia a dia, isso é dos próprios colegas, homens que trabalham com essas mulheres, terem esse olhar um pouco mais aberto, é da cultura da empresa? Excelente questão. Eu acho que nem sempre vem dos colegas, dos homens, porque muitas vezes tem uma situação inconsciente de competição. Sim. Né? De dizer, poxa, ninguém vai ser melhor do que eu. Como é que uma mulher vai ser melhor do que eu aqui? Né? Mas eu percebo também que muitas empresas estão se abrindo para processos voltados à diversidade, equidade e inclusão. Então, com campanhas internas, com seleção afirmativa, que é o que a gente costuma dizer, com eu quero ter X% de mulheres. Sim. Né? Então, vai depender muito, comitês internos, vai depender muito da postura da empresa. Tá. Agora, eu já vi empresas abrindo-se para mulheres na área produtiva. Legal. Não vão se abrir muito para áreas que tenham muito peso. Isso eu vejo. Carregar peso, algumas atividades de alto risco, se bem que, por exemplo, vamos falar de uma CPFL. A CPFL, não sei se eu posso falar aqui, mas pode. Ela tem um programa hiper interessante de formar eletricistas. Que legal. De mulheres eletricistas. E ela tem por objetivo ampliar a população entre os eletricistas de mulheres. Então, ela fez treinamentos específicos, campanhas específicas. Então, isso e houve procura? Tem tido que legal. Bastante. Que bom. São iniciativas. Então, depende muito de empresas que acabam conseguindo desenvolver isso ou não. Eu sempre gostei de ter times mistos. Sempre. No RH, a maior parte acabava sendo mulheres por demanda mesmo. Não, mas eu gosto de ter times mistos. Isso gera uma maior complementariedade. Sim. E acho legal que tem muitas empresas, muitas não, na verdade, mas eu conheci algumas no decorrer da minha carreira profissional, que tem como cultura só ter parceiros que tenham mulheres na equipe.
Então eu encontrei algumas empresas que, tipo, olha, a gente pode fechar essa parceria, mas a gente quer saber quem é a sua equipe. Tem mulheres atuando na sua equipe? Porque se não tiver, então a gente não vai fechar essa parceria. Elas de fato não fecham. Então acho que pode partir da própria cultura da empresa de fortalecer o mercado como um todo. Então além de fazer na minha empresa, eu vou procurar fechar parceria com pessoas que também incentivem essa diversidade de equipe. Seja no sentido de sexualidade, seja no sentido de gênero, ou até no sentido racial, de pessoas pretas, pardas e indígenas. Eu vejo isso como fundamental. E é minha bandeira, eu realmente defendo isso, participo de grupos de estudos voltados à diversidade, equidade e inclusão. Que legal. Eu vejo que isso é uma bandeira da BRH, né? Legal. E eu percebo que a gente tem que focar nisso, porque estamos vendo, também não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, né? Uma tendência que meio que começou nos Estados Unidos, com algumas grandes empresas americanas, que aboliram alguns programas voltados à diversidade e inclusão. Sim. Principalmente os que têm a ver com gênero. E aí eu fico pensando, eles estão perdendo. E ainda bem que nem todas as empresas brasileiras ainda não estão com essa tendência, se bem que eu já vi várias empresas com cultura internacional, infelizmente, seguindo por esse caminho. Rosa, a gente está chegando no final do episódio aqui, mas antes de finalizar, eu queria trazer um grande tabu do momento do mercado de trabalho, que a gente já conversou um pouquinho, mas se a gente pudesse aprofundar nesse final, acho que seria muito legal, porque é uma dúvida de muita gente, que é quanto à realidade, não é nem surgimento, mas já é uma realidade, como você disse, das IAs, e as mudanças que elas vão implicar no mercado de trabalho. Então eu queria saber, primeiro a gente já conversou aqui que é muito importante os profissionais estarem atualizados com essa IA. Sim. Então entender até onde essa IA pode ser usada como uma ferramenta e até onde não. Mas mais do que isso, eu queria saber de você se você acredita que existem empregos que com esse boom dessa tecnologia vão deixar de existir. Perfeito. Infelizmente, os empregos que têm as características... Sempre vai ter empresa para isso, mas ele vai reduzir bastante empregos absolutamente operacionais. Então, você falar de atendimento mesmo, cada vez mais as URAs, a unidade de resposta audível, a área de atendimento, está reduzindo gente, porque não tem... É uma atividade que pode ser mais tecnológica, usar mais como uma resposta por computador, vamos dizer? Sim. Outras áreas que envolvem atividades muito operacionais, elas tendem a ter eu não vou dizer um desaparecimento, mas ao longo do tempo, sim. Tá. São profissões que não são de futuro. Ao mesmo tempo, nós temos outras que começam a aparecer. Estou falando de cientista de dados. Eu estou falando de desenvolvedor de chatbot. Chatbot é aquilo que você... Não adianta só eu dizer, eu vou usar um aplicativo para inteligência artificial. Eu sei fazer boas perguntas. Sim. Se eu não sei fazer boas perguntas, eu não terei boas respostas, né? Então, o chatbot é uma forma de estruturar isso também dentro da inteligência artificial. Legal. Então, hoje, desenvolvedores voltados a isso, engenheiro de aprendizagem de máquina, isso é uma coisa porque ela é um caminho que está começando a se abrir. Sim. E que é uma profissão de futuro. Especialista de IA dentro das empresas, porque, de novo, não é só usar a inteligência artificial, é como eu uso, que uso eu faço dela, a questão ética, né? Não é sair copiando qualquer coisa e achando que todas as respostas são válidas. Eu já vi coisas absurdas, né? Se eu não sei fazer pergunta, eu não vou ter boas respostas. E outra, não significa que é um copia-cola, né? Qualquer coisa que você venha a usar, ele pode te ajudar a lidar com muitas bases de dados. A partir daí, é você que vai fazer a análise. Sim. E não tem como tirar o ser humano disso. Então, ainda bem que a questão do relacionamento, esse não vai deixar de existir. Graças a Deus. Agora, com certeza, precisa ter cada vez mais flexibilidade. Precisa ter cada vez mais vontade de aprender, né? Porque eu vejo que isso é fundamental, precisa ter a vontade de aprender, né? É fundamental. Hoje, uma pesquisa da McKinsey, inclusive, ela mostra que hoje já afeta 800 milhões de empregos e a tendência dos próximos anos, até 2030, 800 milhões de empregos no mundo.
a questão da IA. Sim. E no Brasil, ele está junto com isso tudo, né? Então, tem que aprender, está aberto para aprender. O futuro está aí, o futuro é hoje. E a gente tem que se preparar para ele. E acho que entra dentro dessas questões da IA também a responsabilidade legal, né? Então, da jurisprudência envolvendo o uso da IA em algumas áreas profissionais. Penso muito em amigas dubladoras que tenho e que perceberam de uns 2 anos para cá uma diminuição gigantesca na contratação de dublagem e de tradução também, né? Porque tinha parte dessas amigas também trabalhava como tradutora, enfim, fazendo localização de algumas obras. E esses trabalhos vêm cada vez mais sendo substituídos por IA, mas não existe regulamentação quanto a eles, né? Exatamente. Então acho que também precisa passar por esse processo até pra gente entender de forma madura o que vai perdurar ou não, né? Com certeza a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter que passar por mudanças voltadas a isso. Hoje já existe uma preocupação nesse sentido para você, do direito autoral, algumas coisas assim, mas com a IA cada vez mais. Isso é fundamental. Eu tenho uma amiga que me disse que ela gosta, e ela é de uma área de marketing, ela gosta de primeiro fazer um trabalho, quando ela tem que fazer, e aí ela submeter esse trabalho a alguns dos aplicativos de IA e dizer assim, vou pensar, sei lá, alguém na área de criatividade, como Einstein avaliaria isto? Né? Como, sei lá, vamos falar, como Freud avaliaria isso. Então, junto com isso, eu acho criativíssimo, porque eu estou usando várias vertentes e visões, aí eu sento e monto. O que não pode é copiar. Rose, queria agradecer de verdade a sua participação. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Você sabe que você é uma amiga, é uma inspiração. Eu admiro muito a sua trajetória profissional e pessoal, você sabe disso. Sou muito grato a muitas coisas que você fez por mim. E é isso, muito obrigado por estar aqui presente. Se você quiser pegar esse momento final para divulgar suas redes sociais, então LinkedIn, Instagram. Perfeito. Eu estou como Roseli A. Fernandes no LinkedIn. Eu tenho muito contato no LinkedIn, eu acho que isso é fundamental. Eu uso extremamente o LinkedIn. É uma ferramenta diária. Tô no Face, tô no Insta. Eu sou Roseli A. Fernandes ou Roseli Aranzana Fernandes. Num deles está como 09, agora eu acho que é o Insta, mas não tenho certeza. Mas, enfim, eu sou consultora, eu sou profissional em RH, eu trabalho com empresas dos mais variados portes, eu faço parceria com outras consultorias, trabalho by myself também, junto com outros parceiros, e eu adoro lidar com gente, desenvolver gente, treinar, interagir, compartilhar conhecimento. Isso faz parte da minha realidade. Rose, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Volte sempre. Muito obrigada, um abraço. Abraço a todos.